Olá, paz do Senhor Jesus a todos. É pela graça de Deus que estamos aqui mais um dia, mais um devocional. E hoje com um assunto muito interessante que às vezes no cotidiano não é tratado nos cultos, mas que o Senhor me direcionou para esse dia de hoje. Nós vamos falar sobre o medo. Eu quero já começar a ler a palavra e peço que você me acompanhe nesse devocional para que nós possamos aprender juntos, amém? Lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, nos diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade antecede o medo. Antes de nós sentirmos o medo e ele ser instalado, vem a ansiedade por pequenas coisas, vem a ansiedade por coisas corriqueiras, e a palavra de Deus, ele nos direciona, ao invés de andarmos ansiosos, suplicarmos, orarmos e agradecermos a Deus cotidianamente, todos os dias, porque assim os nossos corações, as nossas mentes estarão em Cristo Jesus. E o nosso Jesus é o Deus, é o nosso Senhor que lança fora todo o medo. Amém? E lá em 1 João 4 nos diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? Eu quero te fazer uma pergunta. O amor não é um sentimento. O amor, nós tratamos esses dias atrás sobre que o amor é uma decisão, mas este amor que está sendo mencionado em 1 João nada mais é que Jesus, aquele ou aquela que não está aperfeiçoada em Jesus, no amor, vez ou outra sente medo. E o medo que vem assolar a sua vida. Então vamos nos aperfeiçoar em Jesus. Como nós vamos nos aperfeiçoar em Jesus? Aprendendo dele, orando a ele, clamando a ele, agradecendo a ele, entendendo que ele é o nosso Deus. Amém? Entendendo que ele é o nosso Salvador, entendendo os mistérios que a palavra de Deus nos diz sobre Jesus. Então nós temos que aprender sobre ele, porque ele é o amor. E o primeiro medo que nós vamos falar aqui, existem na verdade vários tipos de medo. E eu quero falar agora sobre os medos reais. Existem os medos reais, que os medos reais são associados a situações que oferecem riscos reais, como por exemplo, medo de se machucar, de saltar de paraquedas, ou medo de ser demitido, é um medo do ser humano, medo de algum animal, medo de altura. E esse tipo de medo é um medo que o ser humano, vez ou outra, expressa, né? Só que hoje nós vamos falar sobre um medo, vamos aprofundar sobre um medo emocional, que esse medo vem paralisar cada um de nós. Esse medo não é um medo que a gente pode lidar sempre, vez ou outra, com ele, não. É um medo que nós devemos lançar por terra. Amém? Então nós vamos falar sobre esse medo emocional. O medo emocional diz respeito ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais, como, um exemplo, medo de fracassar, medo de frustrar, medo de ser rejeitado, de ser criticado ou de ser abandonado. Tem muitas pessoas que não se relacionam mais emocionalmente, eu não falo entre amigos, mas com um cônjuge, não arruma um namorado, não casa,
por medo de ser abandonado. Às vezes passou por um trauma lá no passado, alguém te abandonou, e aí você carrega esse medo de não se relacionar íntimo com mais uma pessoa porque você tem medo de ser abandonado. Outras pessoas também não tentam, não ousam, porque tem medo de fracassar, medo de frustrar, medo das pessoas rejeitar, falar não quero, não gosto, sabe? Tem pessoas que não fazem, não saem do lugar por medo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, agora. Primeira coisa que nós vamos falar para nós tratarmos este medo é confrontar, confronte o seu medo. Ou os seus medos, confronte. Primeiro, medo do que as pessoas pensam. Meu Deus, eu creio que isso muitos aqui têm, e inclusive eu já passei por isso. Medo do que as pessoas vão pensar. Mas eu vou dizer algo que está na palavra. Lá em Gálatas, Paulo tratou sobre isso, sobre esta questão. Paulo, lá em Gálatas, diz assim, ó, capítulo 1, verso 10. Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo quis dizer aqui, apóstolo Paulo? Ele quis dizer que se ele fosse ouvir família, se ele fosse ouvir o que a sociedade pedia, falava, o que os amigos dele pensavam, o que as pessoas que ele conhecia iam falar, ele não teria propagado a palavra de Deus conforme ele propagou. Ele não teria falado do amor de Cristo, ele não tinha anunciado, porque Paulo nada mais era Saulo. Antes de se tornar seguidor de Cristo, ele era o que perseguia os cristãos. Então, se ele fosse ouvir aquelas pessoas que ele convivia no passado para não fazer, ia paralisar Paulo, mas não, ele declarou que ele não estaria ouvindo. E ele falou claramente, eu vou ler novamente para você possa tomar posse dessa palavra. Ele diz assim, ó: se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, a partir deste momento, não pense no que os outros vão achar, aleluia. Não pense, faça. Faça aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida, para o seu chamado, para a sua vida particular, em nome de Jesus, que aí você vai ver fluir. Amém? Outro medo muito grande que as pessoas hoje realmente nós enfrentamos muito é o medo da crítica. Se eu fizer isso, fulano vai falar. Mesmo que a pessoa fale assim, não faz mesmo, mas você está fazendo assim, não tinha que ser assim, tinha que ser assado. Eu vou ler algo aqui para vocês anotarem e guardar. Queremos que as pessoas que nos cercam achem que nós somos inerráveis, maravilhosos, inteligentes. Não gostamos de nenhum tipo de crítica ou julgamento. Temos que saber lidar com isso, sem levantar esse medo para um lugar que não pertence a ele. Quando somos realmente confiantes e seguros, a opinião dos outros não podem nos controlar. As pessoas podem até te criticar, as pessoas podem questionar o que você está fazendo, mas isso não pode te controlar, isso não pode administrar aquilo que Deus já confiou na sua mão. Isso não pode administrar a sua vida. Se fulano está falando assim, eu vou fazer assim. Se ciclano está fazendo assim, eu vou fazer assim. Ouça bem, existem situações que realmente nós devemos ouvir, como os nossos pastores, ou até pessoas que o Senhor vem usar para falar conosco. Esteja aberto para a crítica, para ouvir. Se aquilo vir da parte do Senhor, receba no nome de Jesus.
Mas se aquilo não vir, se for humanamente falado, não receba e não deixe essa crítica te controlar. Amém? O próximo, medo de não agradar a Deus. Esse é forte. Se você quiser ir mais alto, você também precisa lidar com o medo de suas imperfeições. Porque às vezes as imperfeições da gente nos deixa distante, nos nossos olhos, de Deus. Só que eu vou te dizer algo assim. Você é perfeito? Jesus, na palavra de Deus, no Evangelho, em nenhum momento disse assim, sois perfeitos. Meus filhos, vocês têm que ser perfeitos, ou então vocês não receberão o reino. Não. Na palavra de Deus nos diz assim, santifique-se. E santificar não é andar 100% limpo, com as vestes limpas. É se lavar todo dia. É entender que nós devemos nos lavar todo dia. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E o nosso Deus não nos mandou sermos perfeitos, porque Ele nos conhece. Amém? É óbvio que a gente quer agradar o nosso Deus. Mas ter medo terrivelmente de não estar agradando a Deus também te paralisa. Saiba você que na sua imperfeição, o Senhor vai te aperfeiçoando. Aleluia! É Ele que nos aperfeiçoa. E quais são essas imperfeições? Pensar que você não ora adequadamente, que você não tem a leitura bíblica com frequência ou certo comportamento perante a Ele. É porque às vezes o nosso meio imprime um ser cristão com uma perfeição que nós não conseguimos viver. Foi da mesma forma que aconteceu na época da lei. Na lei são mais de 600 leis. E quando o homem consegue viver aquela quantidade de lei, não consegue. Foi por isso que Jesus veio com a sua graça. Ele não aboliu a lei, mas a palavra nos diz que a lei se cumpriu nele. Ele diz, eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir a lei. O único que teve a capacidade de cumprir a lei por completa foi Jesus. E a lei se cumpriu nele. E hoje nós podemos identificar que nós temos o livre acesso porque o véu foi rasgado. Então, se você está sentindo que você está com alguma imperfeição, ajoelhe no pé da cruz, nos pés do Senhor e ore. Pede ao Senhor que Ele venha te aperfeiçoar. Mas não tenha medo de não agradar a Deus, porque o Senhor conhece o seu íntimo e o seu profundo. Nesse dia de hoje, eu quero falar para todos que estão me ouvindo. O Senhor Jesus, Ele nos comissionou para uma obra. Portanto, não tenha medo de cumprir aquilo que o nosso Deus já determinou sobre a sua vida. Não tenha medo de fazer crescer aquilo que Deus entregou como ministério em suas mãos. Não tenha medo, flua no Espírito, em o nome de Jesus, que a partir de hoje todos esses medos caiam por terra, na autoridade que há no nome de Jesus, e você creia tão somente, e o Senhor fará muitas coisas através da sua vida. Senhor, eu declaro, Senhor, que todo medo que o Senhor possa lançar por terra hoje, todo medo na autoridade que há no nome de Jesus, e que o Senhor faça crescer aquele ou aquela que está assistindo este vídeo hoje. No nome de Jesus, venha crescer espiritualmente, venha crescer profissionalmente, venha crescer relacionalmente com as pessoas que se relacionam. Em nome de Jesus, caia por terra todo medo. No nome de Jesus, toda paralisia espiritual,
todo medo de romper. Hoje eu declaro, na autoridade que há no nome de Jesus, caia por terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em o nome de Jesus. Amém?